bom dia, bom dia. Licença para entrar na sua casa. Meu povo, estamos começando mais um programa Café com Axé. Espiritualidade, conversa e reflexão para a sua vida, para o seu dia a dia e para as suas manhãs. E hoje o tema do nosso programa é especial. É aquele que aquece o coração e traz uma vibração diferente. Então, já pegue seu café e vem comigo. É café com axé pra despertar, alimentando a alma e o olhar. Entre guias, luz e proteção, eu sigo firme na minha missão. É café com axé. E vamos lá, né, para o nosso programa Café com Axé. Hoje a gente abre o nosso programa falando do coração. Você, aí de casa, já sentiu seu coração bater tão forte por alguém que parece inexplicável aquele sentimento? É meio obsessivo, meio obscuro, aquele sentimento intenso onde você deseja aquela pessoa, quer aquela pessoa de volta, que te traz aflição. As noites mal dormidas, pensando no que a outra pessoa está fazendo, né? Os ciúmes vêm e por aí vai. O nosso programa hoje é para falar de amor e também de espiritualidade. O que o amor tem a ver com o mundo espiritual? E temos perguntas também dos nossos telespectadores que mandaram para a gente sobre essa situação, para querer a minha opinião. Então, se você quer que eu dê a minha opinião, um conselho para você aí de casa, vai lá no nosso Instagram e manda para a gente a sua pergunta, manda para a gente a sua questão. E juntos nós vamos responder aqui no programa Café com Axé, aqui na TV Barigui. Então, não vamos perder tempo. Espiritualidade. O que ela tem a ver com o amor? O amor não é só um sentimento, ele é uma vibração. Mas a gente precisa entender a diferença do amor para a paixão. Amor é racional, paixão é emocional. Ou seja, paixão é corpo a corpo. Amor é mente a mente, é ligação de alma. E aonde está a espiritualidade dentro desse enredo e dentro dessa questão toda? Exatamente na vibração. Existem amores que são para ser vividos, outros amores que não são, são karmas, e principalmente outros amores que são cíclicos, ou seja, você vai viver pedaços dele. E esses pedaços não vão ter futuro, destino. Mas, pai, como eu descubro isso? Como que eu lido com isso? Como que eu entendo se o amor que eu estou sentindo hoje na minha relação, ele é para a vida toda? É um amor de alma? Ou se ele é um amor kármico? Primeiro a gente precisa entender como você se sente. E aí você me responde. Pensa comigo. Como que você tem se sentido dentro dessa relação, dentro desse envolvimento? É pesado? É denso? É muitas brigas? Uma falta de comunicação muito grande? Aí pode ser uma relação kármica. A relação de vocês é um vai e vem. Danado, danado, danado. Começa, termina, e sempre alguém influenciando. Pode ser um amor cíclico. Agora, o amor verdadeiro é aquele que ele é racional. Um completa o outro. No dia a dia, no pensamento, nos sentimentos, nos desejos. Vocês têm aquela intensidade, aquele entrosamento que ninguém tem. Esse é um amor de alma. Um amor que tende a durar a vida toda, durar o caminho todo, o percurso todo. E existem histórias de vidas passadas também. Tem amores que vêm de vidas passadas, kármicos. Aquele que você tem que viver para fechar um ciclo, para cumprir algo. E esses amores são aqueles mais perturbados. Então, às vezes, você não dá certo com ninguém, começa uma relação, não termina.
muito bem essa relação, é sempre muito conflituosa, muito atrapalhada, você pode estar carregando um karma espiritual de vidas passadas, aonde está travando seu campo amoroso, fazendo com que você não prospere dentro dessa relação, dentro desses relacionamentos, né? Não só de uma relação, mas de toda a relação. Então, o amor versus a espiritualidade, ele está frente a frente. Mas tome cuidado. Paixão é corpo a corpo, é desejo. Amor é racionalidade. O amor, você não precisa de fato estar junto da pessoa para senti-lo. Como a paixão, você precisa estar do lado da pessoa para poder viver. O amor não. Ele é capaz de enfrentar barreiras, distâncias e obstáculos. Só precisa acreditar. Mas vamos para o ponto principal do nosso tema de hoje. Não é só falar de amor e espiritualidade ou explicar para você o que é o amor, porque cada um vai sentir de uma forma, cada um vai entender de uma forma. E é você de casa, me conta, como você sente o amor? O que você entende? Ele é mais racional? Ele é mais emocional? Manda para a gente, nos contando qual é o seu entendimento sobre o campo amoroso. Isso é muito importante para nós. A sua comunicação com nós é maravilhosa porque vai fazer com que a gente faça um programa destinado a você. E esse é o objetivo do Café com Axé. Levar a espiritualidade, responder as suas dúvidas e trazer conselhos. Igual a dos espectadores que mandou para a gente aí a sua pergunta. Então vamos lá ver essas perguntas aí. Primeira pergunta, quem mandou para nós foi a Roberta, de Florianópolis. Pai Wesley, estou há 3 anos num relacionamento que não anda. Ele não assume, não evolui, mas também não vai embora. O que a espiritualidade diz sobre isso? Roberta, primeiro de tudo, uma relação de 3 anos e a pessoa não te assume, é porque esse lado amoroso de você está desgastado. Tá? Essa pessoa está brincando com seus sentimentos. Então, provavelmente, você está vivendo uma relação kármica. Pode ter destino junto? Pode ter destino junto. Mas se tiver karmas espirituais, você vai precisar se limpar. Você vai precisar quebrar eles para que vocês possam ter uma relação saudável. Em contrapartida disso, vai ficar nesse vai e vem, na falta de ele te assumir ou não. Então, assim, 3 anos, a gente vê que tem amor, tem algum tipo de sentimento aí. Mas é preciso entender. No meu ponto de vista, tá? É uma relação kármica. Você precisava olhar a fundo esse ciclo através de uma consulta espiritual, tá? Para que você tenha esse entendimento de qual é o pé e a raiz dessa relação. Tá certo? Pergunta número 2 é do Marcos, de Curitiba. Pai, eu terminei um relacionamento faz 6 meses e ainda sonho com essa pessoa toda semana. É espiritual isso? Marcos, meu filho, todo sonho ele tem uma ligação espiritual. Tá? Não aquele sonho sem sentido que você está virando robô e está destruindo o mundo e está... Não. Mas o sonho que ele envolve 2 pessoas em um ciclo que recém terminou, como foi com vocês, ele tem um sentido, ele tem um parâmetro. Então, assim, esses sonhos, eles mostram que vocês possuem uma ligação espiritual ainda. Essa relação, ela não terminou no mundo espiritual. Ou seja, para que você possa compreender, ela foi desligada no plano físico, mas no plano espiritual ela permanece conectada. Então significa que existe reconciliação, existe possível volta. Reveja seus atos, suas atitudes, tente uma comunicação mais leve, que tem volta aí nessa relação. Tá certo, filho? Terceira pergunta que nos mandaram é da Juliana de São Paulo. A Juliana já é polêmica. Eu fiz um trabalho para trazer meu ex de volta há 2 meses e ele voltou. Mas voltou diferente, frio, distante.
que pode ter acontecido. Filha, me responde uma coisa. Quando você fez esse trabalho, você consultou a espiritualidade? Porque assim, o que nós temos de indício aí é um sequestro espiritual. E eu vou falar mais sobre sequestro espiritual hoje no quadro Histórias de Axé. Sequestro espiritual é quando você faz algo, faz um trabalho, mas não tem mais destino, ligação. Então, assim, por isso que ele está frio. Porque a espiritualidade, ela pode trazer o corpo da pessoa para você, mas não pode criar o amor. Não pode criar o sentimento. Quando você trabalha com a espiritualidade, você limpa os caminhos que fizeram o sentimento se esfriar. Mas aquele sentimento precisa existir para que haja uma reconciliação. A espiritualidade não cria nada do zero. Até porque a espiritualidade é reação da sua ação. Reveja isso. Porque eu acredito que esse trabalho que você fez aí, ele não teve uma indicação correta, né, para que ele fosse realizado. E a nossa pergunta de número 4 e última do nosso quadro é da Amanda de Belo Horizonte. Como eu sei o que eu sinto é amor de verdade ou apego espiritual de outra vida? Olha só, minha filha, você foi profunda, né? Na sua pergunta agora. O amor de verdade, ele é leve. Ele não cria cobranças, inseguranças e nem medo. O apego espiritual é aquela intensidade do querer, do desejar a todo momento. Então você vai chegar ao ponto de criar coisas na cabeça, pensamentos, você vai criar situações, vivências que às vezes não existem, mas você vai formando ali na tua mente. A tua mente fica muito imaginária. E quando ela fica muito imaginária, isso a gente consegue ter o entendimento de que é, né, um apego espiritual e não um amor verdadeiro. Então, assim, analisa bem a sua vida aí nessa relação que você está vivendo, se é que você está vivendo uma relação, né, para você saber se é amor ou é apego espiritual. Tá certo, minha filha? Muito axé para a sua vida. Se você quer a sua pergunta respondida aqui no nosso programa, você manda aqui, ó, no nosso Instagram. Manda sua pergunta, sua dúvida, e a gente vai trazer aqui no nosso Café com Axé, na TV Barigui, as respostas, os conselhos e principalmente a minha opinião. Porque eu acho que eu estou numa posição de dar opinião. Um pai de santo, há mais de 15 anos, eu posso trazer minha opinião de vivências que eu já tive aí com a espiritualidade. Então, eu acho isso muito importante. Ter uma visão de fora. Tem um conselho de fora. Amor e espiritualidade caminham juntos. Mas hoje nós vamos ver mais sobre amor e espiritualidade no decorrer do nosso programa. Então a gente vai começar agora nosso próximo bloco, o quadro Relato entre Dois Mundos. E hoje a história, ela tá quente, hein? A sacerdotisa Ju tá trazendo algo especial. Então, vem comigo. E vamos lá para o nosso relato entre dois mundos, com a sacerdotisa Ju, trazendo hoje uma história um tanto positiva, mas ao mesmo tempo questionadora e muito amável, né? Que é o tema do nosso programa de hoje, amor. Bom dia, Ju, como que você está? Tudo bem? Bom dia, pai Wesley. Bom dia, você de casa. Eu estou ótima, e você como está? Eu estou bem. Vocês, como vocês estão? E hoje vamos para mais um relato entre dois mundos. E esse relato de hoje é um relato que já traz a respeito desse tema que estamos tratando hoje, que é amor, né? Então, esse relato de hoje ele diz muito sobre aquele amor que você vai empurrando com a barriga e que você acha que é amor, mas no fundo é só paixão, que é aquela coisa que é algo repentino
dá e passa, né? Então, o relato de hoje traz muito sobre o tema que já estamos tratando hoje. E vai ser polêmico, então. É polêmico. Quem não gosta de falar sobre amor? Mas, sem mais delongas, né? Sem me prolongar muito, vamos à história. E esse relato de hoje é de Ana Flávia, né? Narrado por ela mesma. A história dela começa assim. Eu achei que era amor. Sabe, quando você olha para uma pessoa e sente que ali tem uma coisa diferente? Alguma coisa forte, quase como se fosse o destino. Foi assim que começou. No começo era lindo, intenso. Eu sentia que finalmente tinha encontrado alguém que me via de verdade. Só que com o tempo as coisas começaram a mudar. Vieram os sumiços, as palavras que machucavam, as promessas que nunca se cumpriam. Mas mesmo assim eu não conseguia ir embora. Era como se tivesse algo me prendendo ali. Eu sofria, chorava, me sentia pequena, mas no dia seguinte eu estava de volta, tentando mais uma vez. E foi aí que a espiritualidade começou a me cutucar. Eu já tinha uma caminhada dentro do axé, já tinha minha fé, mas quando o assunto era esse relacionamento, eu simplesmente não conseguia enxergar. Até que um dia, em uma consulta, veio a resposta, que eu não queria ouvir. E Exu disse assim: isso não é amor, isso é apego, é ilusão, e tem energia aí que não é sua. Porque no fundo, eu queria que dissessem que ia dar certo, mas não deu. Naquela mesma semana, a situação piorou de um jeito que eu não tinha mais como ignorar. Foi discussão, foi humilhação, foi o fundo do poço emocional. E foi chorando, completamente quebrada, que eu fiz algo diferente. Eu sentei, acendi uma vela para Exu e falei: se isso não for para mim, tira, mas tira de verdade, porque eu não tenho forças para sair. E eu nunca vou esquecer o que aconteceu depois. No dia seguinte, simplesmente acabou. Sem explicação bonita, sem despedida, sem volta. A pessoa sumiu da minha vida, como se nunca tivesse estado ali. E no começo doeu. Doeu muito. Eu achei que Exu tinha tirado de mim a única coisa que eu queria que desse certo. Eu questionei, chorei, senti raiva. Mas os dias foram passando e junto com a dor começou a vir algo estranho, um alívio. Uma paz que eu não sentia há muito tempo. Eu comecei a me reconhecer de novo, a dormir melhor, a me sentir mais leve. E aos poucos fui entendendo o que tinha acontecido. Exu não tirou o amor da minha vida. Exu tirou o que estava me destruindo. E mais do que isso, ele cortou aquilo que não conseguia cortar sozinha. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo com clareza. Nem tudo que a gente insiste é destino, mas às vezes é livramento sendo adiado pela nossa própria teimosia. E esse é o relato de Ana Flávia, daquela situação que a gente acha que é amor, vai empurrando com a barriga, vai se machucando, vai se ferindo cada vez mais, e no fim, só adiando o nosso próprio sofrimento. Adiando, né? E vai atrasando a sua vida, vai atrasando o seu caminho, vai atrasando a sua trajetória. E assim, quantas Anas Flávias a gente vê pelo mundo aí afora, né? Quantas e quantas e quantas Ana Flávia que estão sofrendo, que estão presas, que estão perdidas, inseguras, se depreciando, sabe? Muitas das vezes ali aflita, angustiada, autoestima lá no pé, por conta de um relacionamento que está sugando, definhando, que está deteriorando, né, a pessoa. E Exu, tanto quanto Pombogira, eles vêm muitas das vezes para nos salvar e resgatar o nosso amor próprio, a nossa autoestima, que acima de tudo é o que nós precisamos ter. Então, se você está passando aí de casa por alguma relação tóxica, tome cuidado, se liberte disso. Tá? A espiritualidade pode te ajudar. E se você, mulher, vítima de algum abuso, de algum tipo de violência doméstica, você tem que procurar os seus direitos. Procure a delegacia mais próxima e denuncie. Feminicídio é crime e você não está sozinha, né? Nós estamos aqui para poder te ajudar também. Então não passe, não se cale por um assédio, por uma violência,
por algo do gênero, né? Porque Sim. quantas mulheres se permanecem em relações tóxicas e acabam sendo vítimas de feminicídio. Justamente por medo, por receio, por achar que às vezes não vai encontrar outra pessoa, acaba aturando muita coisa, sabe? Tolerando muita humilhação. E às vezes, mesmo que não chegue a ponto, né, de acontecer uma atrocidade, os sinais sempre estão aí desde o começo, então é preciso tomar cuidado. E a espiritualidade está aí para ajudar também, mesmo que não seja um relacionamento, muitas das vezes, perigoso, tóxico em níveis de um feminicídio, mas é preciso tomar cuidado com o mínimo de humilhação, né? E se está dando sinais já desde o começo, é preciso dar o primeiro passo, que é terminar. Exatamente, né? O terminar e, assim, se valorizar. Com certeza. Porque, às vezes, tem um término de relação, Ju, que termina com a pessoa destruída, né? Com a pessoa em pânico, muitas das vezes. E aí é onde entra todo um tratamento espiritual, todo um enredo espiritual. E as entidades, às vezes, elas dão sinais. Então, se você aí de casa está passando por um problema no seu relacionamento, está passando por um problema no seu casamento, não está entendendo o que você está sentindo ou não, pode nos procurar através do Instagram, que nós estamos aqui para te aconselhar e te ajudar. Tanto eu quanto a sacerdotisa Ju, nós estamos aqui para te dar uma palavra, um conselho e juntos passar por essa situação. Não se esqueça, isso daqui não é só um programa, é uma interatividade para você de casa também entender o que está vivendo, receber um conselho, receber uma palavra, um acalanto espiritual. Então, não se cale em absolutamente nada, não se cale, porque juntos somos mais fortes e fazemos com que você tenha voz e, acima de tudo, amor próprio. Esse foi o relato Entre Dois Mundos. Eu falei que ia ser carregado de coisas boas, de ensinamentos, de aprendizados, principalmente de valor. Ju, quero agradecer pelo relato Entre Dois Mundos, pela história que você nos trouxe hoje. Só que tem uma coisa que está na minha cabeça. E não é só eu, mas o povo de casa também. A gente, no último programa, teve a história do Antônio. O relato Entre Dois Mundos, que foi a história do Antônio. Eu tô curioso. Pedi para ele aqui no programa nos dar um retorno, né? E você de casa, tenho certeza que ficou curioso também. Porque a gente gosta de uma fofoca, né? Uma fofoca é sempre bom. Ele deu retorno pra gente? Então, ele retornou. E o desfecho está aí, né? Para quem queria saber, quem queria acompanhar. E ele conseguiu ouvir Exu antes que muita coisa acontecesse, uma responsabilidade muito grande acontecesse, né? Que é criar um filho ou algo assim. Então, não, ele não é pai, gente, deu tudo certo. Ele se livrou dessa responsabilidade pro resto da vida. Então, esse é o desfecho dessa história. Ele ouviu Exu a tempo, né? E Antônio nos ensina, né? Escute Exu, porque senão sempre vai ter, não que ter um filho, né? É uma consequência negativa, jamais. Mas, assim, ter um filho na imaturidade é uma consequência negativa, Sim, né? Uma responsabilidade gigante. É uma responsabilidade muito grande. Você tem que dar educação, dar caminho e tudo mais. Então, assim, pelo menos a gente sabe que o Antônio não vai ser pai, né? A fofoca veio à tona. Eu estava esperando que ele fosse pai, né? Porque depois de não ter ouvido Exu, e aí depois de ter ouvido Exu, merecia ser pai. Mas vamos ver, né? Às vezes na vida dele aí, daqui uns 3 anos, 2 anos, 6 meses, ele vira pai, né? Então, eu tô jogando uma praga para você. Então, Ju, fica aqui comigo, porque agora nós vamos para o próximo bloco, Ensinamentos de Axé. É a hora de você pegar o seu caderninho e vir comigo. Mas antes, corre lá na cozinha, pega o seu copo de café, sua xícara de café, sua xícara de chá, de leite, do que você quiser tomar, e vem com a gente para o Ensinamento de Axé. E o nosso ensinamento de Axé não podia deixar de ser voltado ao amor. Meu amigo, minha amiga, meu povo lindo do meu coração, que me alegra todas as manhãs, tinha que ser de amor, tinha que ser de encanto.
porque talvez você esteja passando por um momento que a tua autoestima esteja muito baixa, teu amor próprio meio falhado, meio falhado, meio sem sincronismo com você mesma, você mesmo. E esse axé que eu vou ensinar aqui, ele pode ser tanto para homem quanto para mulher, né? Indiferente, você pode fazer esse axé para você ter autoestima, amor próprio, brilho, empoderamento para o campo amoroso. Você que tem uma relação, você vai perceber a relação mais quente. Você que não tem uma relação, você vai perceber que você vai atrair mais olhares. Você que não quer uma relação, porque tem gente que não quer, você vai melhorar tua autoestima, teu amor próprio, a forma que você se vê, a forma que você se entende. Esse é o objetivo desse banho, então. Já contei o que era, não era para contar, mas vamos lá. Pega o caderninho e anota comigo os ingredientes que você vai precisar para realizar esse banho. Primeiro de tudo, se você puder na sua casa, na hora que você começar a preparar esse banho, acende uma vela vermelha e um incenso. Qualquer incenso. E a vela pode ser aquela vela palito, tá? A mais fininha, menor, não precisa ser uma vela grande. Acende uma vela vermelha, acende um incenso, peça com muita força a Maria Padilha. Sim, Maria Padilha, uma senhora que trabalha nos corações, no empoderamento, no brilho e na sedução. Peça a Maria Padilha tudo que você deseja, tudo que você quer. Já deixa a água morna e agora vem comigo. Pega uma bacia, coloque a água morna, coloque um botão de rosa. Vai tirar, né, as pétalas dele, vai jogar nessa água. Vai colocar uma colher de mel bem cheia e vai colocar uma taça de vinho. É só uma taça, tá? Não precisa da garrafa inteira. Mistura com as mãos muito bem, amassa a rosa para ela poder se destruir ali junto com a água, esfregando, como se fosse lavar suas mãos, e vai esfregando as pétalas de rosa, misturando com o mel, misturando com o vinho. Após isso feito, você vai pegar o seu perfume, aquele que você mais gosta, aquele que você mais gosta de utilizar no dia a dia, vai borrifar 7 vezes em cima desse banho. Borrifou, mistura, 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 mistura. E agora você vai tomar o seu banho de higiene e do pescoço para baixo você vai lentamente jogar esse banho, pedindo que você tenha empoderamento, atração, magnetismo, amor, amor próprio, que a sua vida se realize no campo amoroso, que você atraia pessoas boas para a sua vida, que a sua relação seja uma relação saudável, seja uma relação positiva, e vai fazendo os seus pedidos. A vela e o incenso, deixa queimar até o final, porque ali foi uma oração que você fez para Maria Padilha. E deixa queimar. Faça esse banho de preferência numa segunda-feira à noite ou numa sexta-feira à noite. Qualquer um desses dias aí você pode estar realizando esse banho, porque ele vai ser de fortalecimento para a sua vida, para o seu caminho, na área amorosa. E, né, Ju, muita gente fica perdido, desorientado, sem um caminho, sem uma solução. Mas um banho de axé bem feito traz solução. Não resolve? Já resolve, a energia vai lá em cima e principalmente para atração, para o magnetismo, é perfeito. Nossa, com certeza, já anotei tudo aqui, vou fazer, sempre faço meu banho de axé, principalmente para empoderamento, para magnetismo, que é uma coisa que deixa a nossa autoestima lá em cima. Então, ó, não deixa de fazer, hein, porque é bom mesmo. Às vezes você tá em casa, tá meio depressivo, meio para baixo, meio triste. Esse banho resolve, esse banho ajuda, porque ele vai te levantar. Só que vai fazer você brilhar, né? Vai fazer você brilhar. Então anotem essa dica, anotem esse banho e façam e depois me contem lá no Instagram. Você pode me contar como foi a sua experiência com esse banho, o que você sentiu, como que foi, né? Me conte tudo. Não me esconda nada.
Porque o Café com Axé é feito para você. Você de casa interagir com a gente. Você de casa está aqui pertinho do Pai Wesley, pertinho da Ju, pertinho de todos nós que fazemos esse programa com tanto amor e carinho para você aí. Então, agora, quero agradecer a sacerdotisa Ju pela presença de hoje, por esse relato entre dois mundos, por trazer, né, a história de Ana Flávia, o desfecho do Antônio, e mais uma manhã está aqui presente com a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Pai Wesley. Eu quero agradecer também a você de casa por ter ficado assistindo a gente. E você que tem seu relato, manda lá pra gente, que eu adoraria contar a sua história. Tá? Então, até já já. E até já já, porque agora nós vamos para o intervalo comercial e na volta é aquela conversa solta, é aquela conversa reflexiva que a gente traz para você aí, que não acaba nunca. Tem muita coisa para acontecer aí hoje. Então fica aqui, já vai lá, abastece sua xícara, né? E volta aqui com a gente, que já já eu tô aqui, hein? Essa é a ferrovia Curitiba-Paranaguá. Construída no final do século XIX, é considerada até hoje o maior desafio de engenharia da história do Brasil. Mas para os seus engenheiros, existia um desafio ainda maior: o racismo. André e Antônio Rebouças foram os primeiros engenheiros negros do país, numa época em que a abolição era só um sonho. Foram responsáveis por obras tão importantes para o desenvolvimento de Curitiba, do Paraná e do Brasil, que viraram até nome de bairro. Mais do que estradas, construíram um caminho, transformando seu legado em exemplo da contribuição dos negros para a construção de um país de todos os povos. Como ensina a filosofia Ubuntu, onde há memória, respeito e humanidade, não tem espaço para o racismo. Prefeitura de Curitiba. Trabalhamos juntos contra o racismo. Voltamos a apresentar Café com Axé. E estamos de volta, né? Agora com aquele quadro que eu sei que vocês gostam, que é Histórias de Axé. Aquela conversa descomplicada, solta, e que você aí de casa consegue entender, compreender da forma que você bem entender. E o nosso tema de hoje, olha, ele não é mole, não. Nós vamos falar de algo que muitas das vezes as pessoas julgam, apontam. Vou deixar para o Pai Eduardo, que está aqui com a gente, contar para vocês. Pai Eduardo, bom dia. Bom dia. Café com Axé para você. Como que você está? Tudo bem, pai? Bom dia, pai. A bênção primeiramente. Como abençoe. Bom dia a cada um de vocês de casa. Como eu sempre falo, é um prazer estar aqui, um prazer partilhar essas manhãs juntos, né? Trazer um pouquinho de axé, de conhecimento. E pegue seu cafezinho, porque o axé é por nossa conta, né, pai? Com certeza. E, pai, a gente vai falar hoje sobre Pombogira? Isso? Eu já tô aqui vestido praticamente na Pombogira, né? Só falta a saia. Tô quase vestido na Pombogira aqui, tô de vermelho de novo, para representar essa energia, que é a conhecida energia feminina, né? A energia do empoderamento. Só que muito pré-julgada como mulher da vida e coisas do gênero, né? Qual é a sua visão, pai? Qual é o seu entendimento sobre Pombogira? O que ela faz de fato? Pai, é uma boa pergunta. Quando a gente fala sobre Pombogira, com certeza traz uma pejoração muito grande de muitas das pessoas, né? É aquele preconceito. É você ter uma visão sem conhecer, sem saber, sem estar vivenciando aquilo realmente. E na minha visão, pai, quando a gente fala sobre Pombogira, a gente fala sobre o encanto, a doçura, a boa fala, a energia feminina, aquilo que traz realmente o afago. Porque a gente sabe, pai, que existe uma diferença muito grande, por exemplo, entre o homem e a mulher. Mas existe também uma diferença
entre o Exu e a pombogira. A pombogira ela vai trazer aquele acalanto, aquele afago, aquela questão de mãe, sabe? E tudo, absolutamente tudo aquilo que você ouviu por aí, que pombogira é mulher da vida, que pombogira vai fazer e vai trabalhar e vai acontecer somente com questões de macho, né, pai? Que é o que a gente ouve falar. É uma questão de fake news, porque pombogira é muito mais que isso, pai. É o encanto, é a prosperidade, é a atração e o principal é o empoderamento, pai. É a força feminina, né? Então quando nós buscamos pombogira, entender a raiz, a essência de pombogira, a gente fala sobre empoderamento. E o senhor, pai, com todo o seu conhecimento, com a sua história, a sua trajetória, o que o senhor traz para nós de vivência com pombogira? Olha, se eu for começar a falar aqui, a gente vai ficar a manhã inteira, o dia inteiro, vamos ficar todo momento falando. Porque assim, falar de pombogira para mim, eu respeito, adoro, amo a energia de pombogira. Trabalho também com pombogira. Esse negócio de homem não trabalha com pombogira não tem uma coisa a ver com a outra, não. Todos nós somos positivo e negativo, masculino e feminino. Exato. Temos as duas vibrações, os dois polos. Mas assim, eu acho que a história mais recente, pai, que aconteceu comigo, que eu posso contar com pombogira, foi aí na semana passada. Eu tenho o meu pai de santo, e aí ele faz sessão na casa dele. E ele ia fazer uma sessão exclusiva e alusiva para Maria Padilha. Exu, mulher. Essa mulher não me chega no mundo, lá em Ribeirão Preto, eu aqui em Curitiba. Chega no mundo e fala assim, eu quero meu filho lá do Ogum, eu quero passar um recado para ele. E ela me deixou um recado. Que estava acontecendo isso, aquilo outro, que era para eu ter uma atenção em determinadas áreas da minha vida, porque vocês não vão saber toda a fofoca, recado era para mim. Deixa o povo curioso, hein, vai pai? ficar curioso. Quem sabe um dia eu conto. E passou para mim umas coisas que eu tinha para fazer e eu fiquei assim, pasmo. Sabe por quê? Porque eu me senti protegido, eu me senti cuidado, eu me senti amado, porque ela me falou coisas que eu não tinha contado para o meu pai de santo. Maria Padilha falou coisas que estavam acontecendo no meu dia a dia que eu não tinha contado para o meu pai de santo. E ela abriu a boca e ela falou. Então a entidade, ela vê, ela ouve. E essa história não é fake news, não. É história real, gente. É o dia a dia mesmo, né, É o dia a dia. Eu só não boto áudios aqui, porque aí vocês vão saber demais. Não quero que saiba. Tô brincando, mas é pra gente poder entender que pombogira, ela é vida, é vitalidade, ela é zelo, ela é cuidado, ela é amor, ela é materno, né? Eu não sei, mas eu acho que o pai Eduardo conhece. Dona Maria Farrapo. Muito bem. Uma pombogira que ela trabalha exclusivamente para a justiça. A história dela é muito bonita. Uma mulher que foi amada por um homem, amou esse homem, né? E depois ela era juíza. Então ela teve que, por um crime, julgar esse homem. E ao julgar, ele era culpado. E ao culpar ele, né, ela como juíza, seguindo a lei humana e terrena, no período que era viva, ela então, né, teve esse homem que foi em cárcere, saiu do cárcere e ele esquartejou ela, acabou, matou ela. Separou ela em 7 sacos de estopa, jogou por 7 encruzilhadas diferentes e hoje ela é pombogira, Maria Farrapo das 7 Estradas. E então ela traz essa história para trabalhar com justiça, com lei, para trabalhar com cuidado e principalmente com amor próprio. Com quem você ama, quem você deseja, sabe? Porque bate muito com a história da Ana Flávia, do relato entre dois mundos. Pai. Viveu ali, só que a Ana Flávia saiu daquela relação tóxica. Exato, né? Conseguiu, né? Maria Farrapo, quando viva, não conseguiu. Hoje é espírito que vem para trazer esse aconselhamento.
Então, assim, pai, eu penso que Pombogira, entidade, ela tem que ter essa história, tem que ter esse Claro, aconselhamento, não é mesmo? com O certeza. que o senhor me diz disso? Então, pai, eu sou muito suspeito para falar sobre Maria Farrapo, né? Eu sou extremamente encantado, gente, encantado mesmo, sou apaixonado por essa pombogira. É, essa energia feminina, né? Ela traz o acolhimento, ela traz o encanto, a doçura nas formas de se apresentar para a gente, né, pai? E quando a gente fala sobre relacionamento, quando a gente fala sobre a nossa vida, a gente precisa ter essa dualidade, né, pai? Entre o positivo e o negativo, o bem e o mal, o feminino e o masculino. Então, é essa importância de Pombogira, de cultuar, de cuidar e de entender, né, o que é essa energia de Pombogira é muito verídica dentro da nossa vida. E de tudo aquilo que a gente vive, né, pai? Como sacerdote, como pessoas que estão realmente à frente, digamos assim, né, de outras pessoas, a gente precisa entender. E a gente precisa saber, meu povo, a gente precisa procurar realmente quem tem informação, quem tem conhecimento e quem tem axé. E quem tem tradição, né, pai? Que é aquilo que a gente sempre fala. E sobre relações, né? As pombogiras, né, principalmente essa força feminina, nos ensina tanto uma mulher, né, pai, quanto um homem também. A gente saber, né, como tratar realmente uma relação, até onde que está sendo um ponto abusivo, até onde que não, até onde que é a felicidade, até onde que é a liberdade. Então tem tudo isso, né, pai? A gente aprender a colocar limites. Limites nas nossas relações, limites nas nossas vidas, tanto a gente, tanto nós como homens, quanto principalmente para as mulheres, né, pai? É extremamente importante isso. E a força feminina, a força de Pombogira, ela é essencial dentro da nossa vida. Eu acredito que dentro da vida do Senhor não tem como mensurar, né, o poder de Pombogira, a força, a intensidade e a importância dela realmente no seu dia a dia, né, pai? Exatamente, porque Pombogira, ela está em tudo. Ela está na nossa fala, na nossa comunicação, ela está no nosso movimento, no que nós, como as pessoas nos vê, né? Porque quem traz o brilho para que as pessoas te enxerguem, as pessoas te vejam, é a Pombogira. É Exato. essa energia feminina, né? Às vezes você está meio apagado. Ai, pai, eu não estou sendo visto no meu emprego, eu não estou sendo visto no meu trabalho, eu não estou sendo visto no meu negócio. Está faltando energia de feminina aí, energia de Pombogira. Uhum. Porque é a Pombogira que traz esse cuidado, esse zelo, essa aproximação, esse lado defensivo para o Exato, pai. ser humano. Então, cultuem, guardem, né? Guardem no seu coração o amor, o carinho pela Pombogira, porque é muito positivo. A gente não vem aqui todas as manhãs só para falar de Exu, de Pombogira, falar isso, falar aquilo. A gente vem para trazer aquilo que vocês trazem para nós. Então, tudo aquilo que você aí de casa manda lá no meu Instagram, eu trago aqui. É uma troca, né, pai? É uma troca. Exato. A gente faz um programa para você que nos assiste, para você que nos acompanha. Isso é Café com Axé. É conversa, é reflexão e, como sempre, aqui na TV Barigui. Por que eu estou falando isso? Porque veio uma pergunta lá no meu Instagram, esses dias, eu vou pegar ela aqui. E essa pergunta, ela é muito engraçada. E é uma realidade que eu acho que muita gente pensa aí, hein? E eu vou perguntar agora para o pai Eduardo para ver o que ele vai falar. E essa pergunta que mandou para a gente foi o Yuri. Ele quer saber, pai Wesley, eu sempre ando na minha cidade, vejo várias placas, trago seu amor de volta, amarração amorosa, nos postes. O que é isso? Traz de volta? Ou é golpe? Pai, sua opinião sobre isso? Como sempre, né, pai, uma pergunta caótica, né? E, gente, já que vocês gostam, né, vamos falar disso, sim. Vamos falar de polêmica. Plaquinha, feitiço, amarração. A minha visão sobre tudo isso, pai, é que quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre alquimia, sobre magia, sobre feitiço, sobre tudo aquilo que a ancestralidade nos deixa, né, gente? Então, eu acredito que sim, que tenha resultado com toda a certeza do mundo.
Porém, meu povo, agora a gente vai entrar nas entrelinhas. E será que aquele Joãozinho, será que aquele Zezinho, será que aquela mãe fulana, mãe ciclana é confiável? Será que aquilo que eu vi, pai, numa plaquinha aqui, número, é verdadeiro? O que acontece, pai? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer trabalho, gente, procura entender a raiz, procura entender a tradição, se aquela pessoa é de verdade ou não, se ela põe a cara na internet ou não também, né, pai? Que hoje em dia é o nosso meio de comunicação e é muito vasto isso, né? Então a gente entender se realmente aquela pessoa é de confiança, se ela passa confiança, se ela passa realmente veracidade, se ela tem conhecimento. Minha opinião, pai, dá certo? Dá, mas com quem tem a mão boa para aquilo dali. E a sua, meu pai, o que o senhor acha de tudo isso? Olha, falar desses meios, tudo é um meio de divulgação, né? Então, assim, certo ou errado é o seu meio de divulgação. Exato. Agora, o que é o certo, o que é o errado é o propósito do negócio ali da coisa. Grande maioria das pessoas que colocam as placas nos postes, elas não têm tradição, elas não têm história. E eu estou falando com propriedade de uma pessoa que já atendeu vários consulentes que foram nessa de plaquinha. Teve uma consulente, ela chegou no consultório da mística, da plaquinha, que assim, a porta da mística já tinha marca de tiro. Então você já imagina o nível que era ali da pessoa, da mística, né? Que normalmente se intitula mística, irmã, dona, benzedeira, e na verdade, gente, não é. Por trás disso tudo é uma pessoa com uma boa conversa, com uma boa lábia, para poder, desculpa falar, arrancar o seu dinheiro. Se tiver alguém aí que estiver me acompanhando que for verdadeiro, você pode me passar o seu contato que eu te divulgo aqui no meu programa. Sem dúvidas, né, pai? Se tiver uma história, uma raiz, uma ancestralidade, eu te divulgo aqui no meu programa. Junto na Histórias de Axé, a gente vem aqui, a gente se retrata e a gente divulga. Agora, fora disso, eu não conheço. Então, assim, minha opinião de quem lida com o público, de quem atende dia a dia, né? Eu tenho aqui minha imagem, a tapa, meu nome de forma pública. Construí uma história de mais de 15 anos como sacerdote. Posso te afirmar que trabalhos amorosos dão resultados, sim, quando feitos com maestria, com responsabilidade, com orientação dentro de uma consulta espiritual, com fundamento, com indicação. Né, porque se você faz uma amarração para uma pessoa que não te quer, entra naquilo que eu falei lá no primeiro bloco do programa, sim, sequestro espiritual. Exato. A pessoa vem do corpo, mas a alma fica lá longe. Isso te traz karma, te traz consequência. E pombogira não é isso. Então, assim, normalmente a pombogira não tem a ver com as plaquinhas aí dos postes, não. Não é ela quem coloca, não, né, pai? Não é ela quem coloca. E digo mais, 3 dias, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, levando muita história, tô pegando a história de Jesus que ressuscitou 3 dias depois, da via sacra dele, da crucificação. Não é bem assim, gente, não existe. Espiritualidade não trabalha no mesmo tempo que o nosso. Pai, mas e aquelas pessoas que falam que é 24 horas, então? Eu acho um absurdo, porque eu já ouvi falar em 6 horas. De 6 horas. É quase um iFood? Pensa. Um iFood espiritual, gente? O que é isso? Uma pastelaria, você chega ali, e aí? Escolho meu pedido, peço, diz que vai me entregar o meu amor de volta e acabou. É assim, pai. Eu quero uma amarração de queijo com camarão, tá? Traz pra mim. Muito fácil, muito simples, né, pai? É muito risório, muito ilusório. Espiritualidade não é imaginária, minha gente. Com certeza. Espiritualidade é realidade. É o que eu falo todos os dias para quem me procura. É ação e reação. Não adianta eu pedir para o mundo espiritual e não ter uma atitude. E isso pode ser em qualquer crença que vocês acreditem, qualquer religião que vocês frequentem. Se você tiver uma ação, você não tiver uma ação, não vai ter uma reação. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta fazer nada, porque você não vai ter resultado. A vida é uma troca, a espiritualidade é uma troca. Tudo é uma troca. E o mundo espiritual, quando eu falo do mundo espiritual, eu gosto de falar espiritualidade porque eu não falo de religião nenhuma.
Eu falo de todas as crenças. É tudo, porque né, todas pai? as crenças são uma troca. Exato. E todas a as fé abrange crenças têm tudo. pombogira, porque tem um Com lado feminino. certeza. Com certeza, pai. E sabe uma coisa, pai? A gente falando sobre essa questão de fé, eu escutei do seu meia-noite ainda. Gente, fé sem atitude é uma fé morta. Porque você pede, você roga, você quer, você chora, só que não vai acontecer absolutamente nada. Não existe um movimento, pai, não existe atitude para que aquilo dali se concretize na sua vida. Então, tenha fé, seja ela qual for, gente, tá? Mas tenham fé com atitude, né, pai? Se Exatamente. envolvam, façam, se movimentem. Precisa se movimentar. Mas a conversa tá boa. Se a gente ficar aqui, a gente vai o dia inteiro, porque é um tralalá pra cá, um tralalá pra cá, e vocês gostam de polêmica, me mandam polêmica, e aí eu fico como? Se o programa é de vocês, então aí, ó, vai lá, corre ligeirinho, abastece a sua xícara com café, com chá, com leite, com o que você quiser, porque agora nós vamos pro próximo bloco, que é a reflexão com as cartas. E vamos lá, né, para o momento da reflexão das cartas. Vamos ver o que a espiritualidade tem para o nosso dia de hoje e também para o dia de amanhã, tá? Porque eu tiro para hoje, mas eu também tiro para amanhã. Então fica comigo aqui agora, que o Pai Eduardo está aqui rezando nas minhas costas, chamando as entidades aqui para a gente ter uma boa comunicação. Vamos lá. Tia Oriô, salve Cigano Pablo, salve todos os guias e mentores espirituais. E que venham notícias boas, né, pai? Precisamos, né? Notícias boas. Momento ansioso. Pai, uma dúvida, essa tiragem serve para mim também, né? Serve. Ah, então tá ótimo. Serve para todos vocês de casa. Então agora vamos para o dia de hoje. Então aqui a gente já vê a energia de hoje, uma energia mais amarrada, tá? A espiritualidade fala assim, que você vai ter colheitas, ciclos positivos, então você vai conseguir movimentar, caminhar sua vida, tá? Você vai conseguir movimentar o seu caminho, movimentar a sua sorte, sua prosperidade, mas é um dia de colheita, um dia de plantar, tá? Um dia meio amarrado, mas assim, plante, para que você colha no amanhã, tá? Porque vem a carta do sol falando que a tua colheita do dia de hoje é uma colheita boa. É um plantio bom, não é colheita não, colheita vai ser depois. Você planta primeiro para depois você colher, tá? Então, assim, mas é um dia mais amarrado. Então, assim, não se julgue, não se cobre, não se questione, deixa fluir, vai dar tudo certo. E para amanhã, vem aí mais 3 cartinhas para amanhã. Um dia que você precisa manter os seus ofícios, manter o seu ciclo, sua raiz, tá? Não se mude, não se multe, não ouça a opinião de ninguém. Tenha a sua opinião bem definida. E ao mesmo tempo você vai atrair sorte, movimentos e ciclos bons. Uma oportunidade bate na sua porta, tá? Uma oportunidade bate na sua porta, chega aí na sua vida, chega no seu caminho para o dia de amanhã. Alguma coisa acontece. Então, é só manter a cabeça firme, os pensamentos firmes, porque a espiritualidade, ela é comunicação, ela é conselho, é orientação. Mas a gente recebe o conselho, a gente recebe a orientação e vai ser decisivo na nossa vida aquilo que nós tomarmos de atitude. Axé, pai. Então, não culpe a espiritualidade da sua falta de atitude, da sua falta de ação. Porque espiritualidade, não é mesmo, Pai Eduardo? Sem não dúvidas. É isso. Ela não tem pernas para caminhar pela gente. Exato. Ela não tem perna para caminhar pela gente. É a gente que caminha a espiritualidade, ela bota o chão. Ela bota o enredo, ela contextualiza o nosso caminho para a gente poder colher coisas boas. E é isso, meu povo. Reflexão das cartas, claras e objetivas para a sua vida, para o seu caminho. Pai, eu quero agradecer a sua presença
mais um dia aqui no Café com Axé conosco, mais um programa. Muito obrigado pela conversa, muito obrigado pela dinâmica, né? Que a gente faz quase uma dinâmica aqui, né? E é muito bom estar junto com você, junto aqui com você de casa, fazendo a magia acontecer, fazendo a espiritualidade fluir, não é mesmo? Sem dúvidas, pai. A gente tem essa troca, né, das nossas manhãs. É tudo muito gostoso, é tudo muito leve. A gente se empolga nas nossas falas, nas nossas conversas, mas é tudo por vocês, gente, né? E agradecer a cada um de vocês que tira esse tempinho, né, para tomar o seu café junto com a gente, para estar partilhando as manhãs, né, pai? E essa troca, ela é muito importante. Então, não deixa, gente, não deixa de mandar mensagem, de conversar, porque tudo aquilo que nós falamos é para vocês, gente, é para vocês. E mais uma vez, quem agradece sou eu, pai, pelo seu axé, pelo seu conhecimento, por essa conversa maravilhosa que a gente tem. Com certeza. E é uma conversa que você de casa nos proporciona, né? Você de casa nos dá a sua audiência todas as manhãs aí para a gente poder estar juntinho no Café com Axé, levando espiritualidade, reflexão, levando ancestralidade, conhecimento para sua casa, para o seu lar, para as pessoas da sua volta, porque é aquela coisa, eu tenho certeza que sempre sai um comentáriozinho do que você viu aqui no Café com Axé por aí. E lembrando, gente, Café com Axé é na TV Barigui, por Pai Wesley. Não tem outro por aí, hein? Então, agradeço pelo dia de hoje. Axé, axé, axé na sua vida. Um bom dia e até o próximo programa, até o próximo Café com Axé. Não sai daí que tem um momento ancestral. Um beijo. Axé. É pra viver. É só acreditar no invisível? Acreditar no oculto? Fé não é isso só. Fé é ter certeza que aquilo que foi pedido já aconteceu. A fé é a realização do amanhã no hoje. Então eu peço hoje com a certeza que eu já estou recebendo amanhã. Fé é isso. Não é só acreditar. Acreditar, todo mundo acredita. Pegar qualquer pessoa na rua e falar, acredita em espírito? Acredito. Qualquer pessoa na rua. A pessoa não sabe banda nenhuma. Se acredita em espírito, acredito. Ou se aquela que não fala, não acredito, mas não vem me assombrar. Então, se você não acredita em espírito, dorme então na calunga. Duvido que a pessoa vai dormir. Ali ela já mostra que ela acredita. Ela pode não ter fé no espírito, mas ela acredita. Então acreditar não é o elemento principal da fé. Mas a fé, o elemento principal da fé é a convicção. Convicto e invicto de que aquilo que eu fiz, de que aquilo que eu pedi vai acontecer. Vai me trazer retorno. Vai me ter. Vai me possuir o meu caminho. É meu. Isso é fé, isso é racional. Agora, a fé emocional é aquela que você vai pedir, ficar chorando, se lamentando para ver se o espiritual, por dó, vai te abençoar. E aí sabe o que vai acontecer? Bosta nenhuma. E o espiritual não é chororô. À meia-noite, mas não pode chorar. Pode. Não pode chorar falando que tem fé. Ou sobre a fé. Pode chorar de emoção, pode chorar de tristeza. Por um acontecido da sua vida. Qualquer coisa que aconteça, mas pode chorar. Agora pode falar que acendeu a vela chorando. Para ter mais fé. Peraí. Bota um copo de água então. Ele não vai mudar. Vai mudar o que vai fazer após a vela.
voz vai fazer após o choro. A pessoa é traída, chora. E depois que ela terminar de chorar? Porque ela não vai chorar o resto da vida. Ela vai fazer o que depois daquele choro? Ela vai fazer uma macumba pro cara voltar. Tudo bem, ela está fazendo alguma coisa. Ela vai se empoderar, ela vai seguir a vida, ela não vai seguir a vida, ela vai brigar, ela vai querer matar, ela vai querer fazer o quê? Após o choro tem que ter uma ação. Então é isso que eu quero dizer. Não use o choro para manipular. O choro para se libertar. Tem que ser ato de libertação. É o grito de liberdade. De um chega daquela situação que você está vivendo. Não de uma manipulação para você ser abençoado por algo. Ou chamar a atenção de algum espírito, de alguma coisa. Então é isto.